pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 39 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes segmentos, como negócios, educação, ciências e artes, para que possam inspirar você como empreendedor. Hoje temos a honra de receber Lucas Simões, diretor da STEC. Falei correto? Falou certo. Ok. Soluções de inteligência artificial, com o tema Inteligência Artificial, Conceitos e Aplicações. Bem-vindo ao Kids Talks, Lucas, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando, conhecimento com você, com a equipe e com quem está assistindo também. Bom, agora você que assiste o nosso podcast há um ano, ou você que já caiu de paraquedas aqui, se inscreva para que você possa assistir os nossos conteúdos, os nossos vídeos e possa aprender um pouco mais com a gente. Agradecemos aos nossos patrocinadores, FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso você queira saber mais, o QR Code está aqui no canto da tela. Fatiari, roda o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos, educando gerações. Bom, Lucas Simões é empresário, fundador da STEC Soluções IA e especialista em IA generativa, bacharel em tecnologia multimídia na Universidade de Évora, em Portugal. Nossa! Desenvolvedor desde os 15 anos, iniciou em 2019 no campo de desenvolvimento de inteligência artificial generativa aplicada a soluções do mundo empresarial. Fundou a STEC, empresa pioneira de fornecimento de tecnologia de IA generativa para startups e empresas. Conta hoje com um time de desenvolvimento de produtos de IA na área jurídica e na área empresarial. Bom, Lucas, se você assistiu algum dos nossos podcasts, você já deve saber que a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto ela crescia. O que o pequeno Lucas queria ser quando ele crescesse? Uma boa pergunta, Letícia, porque de vez em quando até me pergunto pensando nisso, se o que eu faço hoje tem muito a ver com o que eu fazia quando era pequeno. Quando eu comecei a programar, como você falou, eu era adolescente, Então, tinha 14, 15 anos, eu fazia muitos joguinhos no computador. Sempre tive acesso ao computador, Meu pai trazia, minha mãe também, e eu fazia esses joguinhos. Então, mexia um pouquinho com programação, mas numa época onde na internet era tudo mais fácil em você encontrar alguns tipos de conhecimento, e as pessoas se ajudavam muito, a criar as coisas. E nessa época eu comecei, autodidata mesmo, mexer com isso e programar, Hoje ainda mexo com isso, ainda programo. Mas principalmente quando eu tinha bem menos de 15 anos, eu digo assim, dos 8 que eu lembro, eu gostava muito de desenhar. Nossa, eu também amo. Nossa, eu hoje acho que eu já não sei mais desenhar direito. Na época também não, Mas é porque durante a faculdade eu aprendi desenho técnico. Então a gente acaba tendo que desenhar de uma outra forma e a gente acaba desaprendendo a forma antiga que a gente desenhava. Tipo de perspectiva, de estrutura. Isso. Aí você acaba perdendo até um pouco da criatividade, que você fica mais técnico, Então não sei se hoje você desenha direito. Mas na época também, cara, porque eu não desenhava tão bem assim. Mas eu gostava de desenhar. E eu gostava de criar histórias lá com os personagens que eu montava. Então, uma das coisas que eu pensei em não perder, e não perdi até hoje, Eu tenho 27, fazer 27, criação. Então, da mesma forma, quando eu tinha 8, 9 anos, eu criava as historinhas, baseadas na época dos animes, que eu assistia, os desenhos que eu assistia. Você assistia Dragon Ball Z? Não, era mais de Cavaleiro do Zodíaco. Ah, Eu tá sempre bom. gostei mais. Tá bom. Eu criava as historinhas e tal. Quando eu comecei a ficar adolescente e comecei a mexer com programação, eu continuava criando, eu criava jogos. Depois eu criava outros jogos também, mais complexos, Até chegar na faculdade. Tive uma época, assim, pós-adolescência, um pouco antes da fase mais adulta, ali de 17, 18 anos, mais ou menos. Criava filmes, criava roteiro de filmes, fazia curtas-metragens aqui em Manaus, pelo centro da cidade, inclusive. A gente pode chegar lá depois. Mas enfim, como é que eram esses seus filmes? Eram curtas-metragens. Mas tipo, do que tratava sobre? Olha, a grande maioria era ficção,
né? Inclusive, eu fui um dos únicos que lancei o primeiro curta-metragem de época aqui em Manaus, que mostrava Manaus do século XIX. Né? Meu Isso foi Deus, em que massa. 2016. Então, e tá disponível na internet, inclusive, né? Na época eu fiz umas entrevistas na TV, não tinha nem barba, pra ter ideia, Meu né? Deus. Então faz um tempinho já. E assim, eu sempre fui muito desse de criar. Sempre gostei de criar coisas, né? E hoje na Stack, né, à frente do time, eu continuo criando. Agora a gente cria produtos, né, serviços e soluções para as empresas. Então, de alguma forma, eu pego uma frase que meu pai sempre falou, né? E você tem quantos anos? Eu tenho 11. 11, né? E meu pai sempre me falou, desde quando eu tinha essa idade, uma coisa que sempre ficou pra mim. Faça o que você gosta e o dinheiro vem. Então eu nunca deixei de fazer o que eu gosto, né? Porque o dinheiro tá vindo, né? Aos poucos, tá sempre vindo. Bom, você disse que começou a desenvolver aos 15 anos, certo? Sim, mais Pois ou é. menos. Mais ou menos. Então, o que lhe motivou principalmente a entrar nessa área de tecnologia e agora especificamente na área de IA? Assim, na área de tecnologia, falando especificamente de programação, né? Que é o ato de você criar códigos, né? Uhum. Nada mais é do que uma ferramenta. Assim como você escreve um livro, você escreve, digita e cria uma história, para mim, programação é um processo criativo, mais técnico do criativo. Porque justamente com programação você pode escrever algo que pode ser utilizado como uma ferramenta para chegar a um fim. Uhum. Ou seja, quando a gente está programando, por que eu quis na época que eu era adolescente? Porque eu criava jogos. Então assim, eu tinha muito tempo livre, claro. Então eu gostava de criar vários jogos diferentes e só jogava eu e minha irmã. Tipo, na época, eu não tinha como publicar jogos, era 2008, 2009, 2011. 2008. Não, acho que era 2011, por aí, pra ser mais 2008. exato. Por aí. Então era só minha irmã, então criava pra gente jogar. Né? Minha irmã é mais nova. Então, a gente sempre, quando entra pra fazer alguma coisa, a gente sempre tem que entender que as coisas são um meio pra chegar num fim. Então, o que eu fazia era sempre um meio pra chegar num fim. Na época era me divertir, né? Criar os jogos pra me divertir com minha irmã e tal. E claro que a gente vai pegando as manhas de programação, fazendo as coisas melhores. Hoje também é um meio pra chegar num fim. Então, eu acho que em relação à tecnologia, sempre foi um meio pra chegar num fim. E Certo. dependendo da fase da vida que você tá, vai mudando esses propósitos, né? Então, não sei se você respondeu as tuas perguntas, né, até Não, agora. mas especificamente na área de IA, o que lhe motivou? A parte da IA. Em 2019, quando eu estava na faculdade, eu estava lá em Portugal. Já existia o GPT. Só não era chamado ChatGPT, porque o ChatGPT é um produto da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. É. Esses modelos antes eram um pouco mais abertos, não tão fechados quanto hoje. E na época, eu não sei se ainda existe hoje, né? Mas na época existe uma comunidade muito voluntária disposta a treinar e criar coisas dentro desses modelos GPT. E na época eu fiz alguns testes com, era 2019, acho que era o GPT-2, ainda a gente está no 4.5 aí praticamente. Então eu comecei a brincar por curiosidade. Como eu já entendia de programação, acabei vendo, achei interessante e fui fazer uns testes. Era bem interessante, não tanto quanto é hoje, mas já servia para gerar alguns textos diferentes, principalmente para fazer resumo, para fazer classificação de sentimento. Então você colocava um texto, um parágrafo, e podia dizer se aquilo era mais positivo ou mais negativo. Então eram coisas bem, de certa forma, básicas, né, que havia antes, que hoje está muito mais evoluído do que antes. Então foi assim que eu comecei. O interesse foi mais, olha que interessante essa ferramenta. Era 2019. A gente tinha muitos algoritmos, né, de aprendizado de máquina, deep learning, que são conceitos da IA. Só que ainda isso não era muito abrangente, não era tão difundido ainda como é hoje. E aí, quando começou a ter essa onda que a gente chama, né, essa onda da tendência da IA, eu já tinha algum conhecimento prévio sobre isso. Eu falei, olha, interessante, isso pode ser algo. Então foi mais fácil de manusear. Foi muito mais fácil de manusear. Então, como eu já tinha uma experiência prévia, já sabia como funcionava toda a arquitetura por trás, era muito mais fácil não só explicar para as pessoas como faziam, mas também pensei, se a gente já somos desenvolvedores, então temos as condições também de criar coisas para eles, né, para empresas e para clientes. E foi quando começou. Nosso primeiro lançamento foi uma IA jurídica. Então a gente desenvolveu uma inteligência artificial que pode fazer redação de contratos, escrever contratos e peças e tudo mais, e revisar também. Então, a gente procurou bem assim. Beleza, temos aqui um potencial gigantesco com uma IA. Tá? Fazer milhares de coisas. Mas o que de fato ela pode fazer que ajuda no dia a dia de alguém? Como a gente conhece vários advogados, a gente pensou, podemos criar algo voltado para eles. E deu super certo. Esse lançamento aconteceu em setembro do ano passado.
foi muito por aí, né? Respondendo melhor a tua Foi muito pergunta. recente, né? Muito recente. É tudo muito recente. Recente, pra né? falar a Tudo muito verdade. recente. Mas a experiência com o GPT já veio um pouco mais de trás, assim. Entendi. Agora eu vou entrar na parte de IA, mas um pouco mais conceitual e não sobre a sua empresa especificamente. Aí depois a gente desenvolve isso, tá ok? Bom, fala para o nosso público qual é a diferença da inteligência artificial da inteligência humana e o que difere as duas. A inteligência humana, ela é insubstituível, certo? A inteligência artificial, como já o próprio nome diz, ela é artificial. Ou seja, ela é artificialmente criada para parecer inteligente. Ela não é de fato inteligente. Ela é um conjunto de algoritmos matemáticos que simulam um raciocínio humano. Ou que tendem a simular uma resposta humana com a capacidade nossa de raciocinar. Ou seja, nossa inteligência, ela é tão inteligente e única que a gente precisa ensinar para uma máquina como é que a gente simula a nossa inteligência. Meu Deus. Você achou muito complexo? Eu posso refazer essa parte. Explicação um pouquinho mais. Tipo, Vamos lá. eu entendi que a inteligência artificial, ela é artificial, tá bom, isso tá Sim. no próprio nome. E que ela precisa que os humanos treinem ela pra que ela possa funcionar. Para que ela possa parecer mais humana. Pra... Explica um pouquinho mais, por favor. Vamos lá. Imagina, como eu falei, nós somos insubstituíveis. Certo. Né? Havia uma história de que a IA podia nos substituir, mas você acha que a IA pode fazer o que você faz hoje? Com toda a sua criatividade? Não. Não. Mas é isso que as pessoas que desenvolvem, né, os modelos de IA estão buscando. Não te substituir, mas tentar deixá-la mais parecida com o nosso raciocínio humano. Mas apesar de que possa parecer, um dia, nunca vai nos substituir. Porque ainda assim, a IA, ela precisa de alguém para treiná-la, para dizer como que ela tem que se comportar. Então a principal diferença é essa. Enquanto nós somos independentes da nossa forma de pensar, e raciocinar e agir, a IA ela precisa de um ser humano operando ela, porque ela é artificial. Ela serve, Ela não tem uma consciência. não tem uma consciência. Não tem Ah, como. tá, entendi agora a diferença. Mas ela é treinada para parecer que tem. Mas só que ela não tem. Ela não tem. Ai, desculpa o microfone. O que é IA generativa e quais são as suas funções? A IA generativa são modelos já treinados, né, de IA que tem como objetivo cruzar informações para gerar um novo conteúdo. Seja ele um conteúdo de texto, né, seja ele um conteúdo de imagem, um conteúdo de vídeo, como a gente já pode ver por aí. Hoje, a IA generativa ela é uma tendência num mercado de IA que já existe há dezenas, né, de anos. Já existe há muito tempo mesmo, desde mesmo da modernização com a internet, você já tem algoritmos. Por exemplo, quando você vê um anúncio, um tempo atrás a gente falava que era tudo algoritmo, né? Tudo algoritmo. Hoje a gente já trocou o termo, né? Ah, é a IA do Instagram que tá mandando, né? Então, por quê? Porque essa IA já existia. Era um algoritmo de recomendação. Era uma inteligência que recomendava o melhor conteúdo com base nos teus interesses e gostos, certo? Isso não existe. Mas a IA generativa é outra coisa. Já é a criação de alguma coisa, criação de um conteúdo. Ou seja, quando você pede para o chat GPT criar uma legenda para uma postagem no Instagram, ele está se utilizando de um vasto banco de dados de informações, ou talvez até de várias outras legendas que já existam, para tentar misturar e dar uma resposta aproximada do que você quer. Artificialmente falando, né? Então, assim, essa é a função da IA generativa. Como diz o próprio nome, é gerar algo, é criar algo a partir do que já existe. Que, por acaso, são coisas que nós, seres humanos, fazemos. Nós entendemos coisas e aprendemos as coisas e criamos a partir do que a gente sabe. A partir do que a gente não sabe, a gente não consegue criar. Então, a IA ela tem essa pegada de ver o que ela já tem e criar algo em cima disso com base no que ela já tem. Bom, agora falando mais sobre os fundamentos da IA, quais são eles e como que os computadores conseguem tomar decisões, entre aspas, porque eles não tomam decisões exatamente? E como é que eles aprendem também, entre aspas? Interessante a pergunta. Tudo se resume em matemática. Meu Deus. E eu nunca fui de exatas. Sempre fui mais do lado de humanas. Né? E por isso que eu falei naquela hora que... Eu não posso dizer a mesma coisa. Até mais de matemática. Sim. Então, exatamente como hoje qualquer computador funciona, e sempre funcionou, foi com matemática, né? Então, a IA usa a mesma coisa. Se eu não me engano, foi Ada Lovelace que criou o primeiro
código, assim, de computador, não foi? Mas só que, se eu não me engano, ela foi... A inteligência IA foi criada em 1950 e alguma coisa por Alan Turing. Foi durante a guerra. Mas... Era... A gente pode chamar de inteligência artificial, mas era mais era o conceito inicial também de computadores, né? Capacidade de cálculo dos Entendi. computadores. Então, tudo precisava de matemática também, né? Com certeza, com certeza. Porque a maioria dos computadores são 0 ou 1 também, né? A gente não tem, o código binário. Código binário. Então, para IA, existem muitos conceitos binários também, de que a gente chama que é algo booleano, ou seja, é verdadeiro ou falso, né? Entendi. Então, hoje a IA ela é puramente matemática. Para ela simular essa inteligência artificial, né? Ela precisa de muita matemática, são muitos cálculos feitos por trás. Então, tu já chegou a estudar as matrizes? Então, no sexto ano, né? Tô. Talvez eu estude depois. Não sou a melhor pessoa para dizer, devo ter pulado essa peraí, disciplina, eu dormi na aula. Só me explica, me dá um breve conceito do que é, que eu vou ver se Aí eu tu me já complicou aprendi ou não. demais, eu já terminei. Eu já terminei já tem um tempo já, não sei se eu vou lembrar. Mas eu consigo te explicar conceitualmente, sim, o que Tá. seria. As matrizes é um conjunto, imagina esse desenho aqui. Imagina, sabe os colchetes? Sim, Imagina, é um conjunto. Então, normalmente, você tem uma matriz de números, ou seja, tem as colunas e as linhas, né? Imagina, sabe o jogo da velha? sim, Tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços, sim. correto? Até pra tu fazer aquele Aí que é na cruzamento. diagonal, Imagina que o processo de que a IA começa a raciocinar o que ela vai te responder começa por uma matriz dessa, como se fosse um jogo da velha. Então ela pode cruzar esses pontos, esses espaços que tem, todos têm uma informação ali. Ela cruza essas informações para que ela possa gerar uma resposta. Só que assim, são milhares ou bilhares de parâmetros, né, que estão nessas matrizes que são utilizados para gerar uma resposta que pareça o que você quer ouvir de resposta. Entendi. Então, tudo isso é ajustável no modelo de inteligência artificial. Rapaz, interessante. É, bem interessante. Bem interessante. Pra quem é da matemática, adora isso. Eu queria muito, tipo, aprender mais sobre IA, porque eu quero me formar fora também, como Legal. você se formou. Quero me formar no MIT, entendeu? Sonhos É show, altos. show. E aí eu queria muito aprender sobre IA também. E agora eu tô aprendendo isso, pra mim é muito bom, que eu vou poder usar depois. Ah, com certeza. Depois eu te mando vários vídeos que tem sobre inteligência artificial. Justamente são conteúdos em inglês, né? Ah. Mas você pode ativar a legenda lá do Não, é só em YouTube. inglês. Ah, então ótimo. Mas dá pra ativar a legendazinha lá do YouTube, que tem muita coisa que dá pra aprender. Obrigada. Bom, agora me dê alguns exemplos práticos de como você pode usar IA no dia a dia e como é que ela pode facilitar o seu trabalho. O meu ou no geral? No geral. Ou Por no exemplo, seu a também, IA os pode dois. te facilitar, por exemplo, a criar um roteiro de perguntas. É um exemplo. É. Entendeu? Tu pode treinar, inclusive, o teu próprio chatbot de IA, treinar o teu próprio chat GPT, para cada vez mais ele gerar perguntas mais assertivas para os convidados. Por exemplo, isso é um exemplo de aplicação. Que hoje a IA é muito usada para texto. Muito para texto. Então, criar perguntas, criar roteiros são coisas que já estão fazendo. Que isso economiza muito tempo. Imagina que, por exemplo, você pode usar IA para fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, conversar com o convidado, ou fazer todo um processo, que já deve ter algum processo, né, de fazer, pode acelerar esse processo utilizando IA em alguma etapa. Então, como é que você faz isso? Primeiro, você mapeia todo o seu processo. Todo o teu processo tem que estar mapeado, dividido. E aí, depois você fala, beleza, onde que aqui a IA pode me ajudar fazendo mais rápido? Pode ser, por exemplo, na parte de pesquisa, pode ser na parte de gerar pergunta. Então, existem várias formas. Pode ser na parte de elaboração de dinâmicas. Então, será que dá para elaborar alguma dinâmica, entendeu? Porque, Com IA. tipo, demora muito tempo pra você ter uma ideia. Ah, tive uma ideia, mas só que demora horas, entendeu? Demora Sim. dias pra fazer pergunta. E a IA tá para acelerar. E não é só chat GPT, existem milhares de outros. Se não me né? engano, existe o Bing também e o Copilot. Tem o Copilot da Microsoft Copilot da e Microsoft. Gemini da Google. Esse daí eu nunca usei. É muito bom. Muito bom e, se não me engano, ele tem acesso à internet. Então, ele consegue trazer muita informação atualizada também. Então, assim, hoje tem muita IA no mercado, né? Mas é uma forma de aplicação prática. Outro, dependendo da pessoa, sempre começa por aí. Mapear processo. O que eu faço hoje que a IA pode fazer por mim? Tem gente que, às vezes, trabalha tão no automático que nunca mapeou o próprio processo. Ou, às vezes, até trabalha numa empresa que tem um procedimento, mas cada ser humano tem o seu próprio processo na hora de trabalhar. Todo mundo tem o seu jeito de trabalhar.
independente da empresa que está. E às vezes é um processo pessoal, só ele sabe. Mas ele nunca mapeou e entendeu onde que ele pode inserir IA nesse processo. E dá. Se a pessoa tirar uns 30 minutos para escrever tudo que ela faz, ela consegue identificar onde que um chat GPT, por exemplo, pode ajudar em algum processo. Porque muita gente acha que IA vai substituir, vai roubar o emprego de pessoas, mas não, é só uma ferramenta para ajudar. As pessoas diziam que a IA podia causar o desemprego, né, de algumas pessoas, ou a questão do meu trabalho, vou ser substituído, mas olha, a gente já tem aí 2 anos com a IA e isso não está acontecendo. Então, será mesmo isso vai acontecer, ou as pessoas que estão dizendo isso não acreditam no trabalho que estão fazendo? Porque, como a gente falou no começo, a inteligência humana é insubstituível, e a artificial, ela é artificial. Ela é uma ferramenta. Literalmente artificial. Ela é uma ferramenta que ela é criada para você chegar, te tirar daqui e colocar para lá. Então é um meio para você chegar num fim. Então cabe você saber usar. Exemplo, uns 20 anos atrás pelo menos, era requisito você ter informática no currículo. Hoje, por que as pessoas já não exigem informática? Porque todo mundo hoje praticamente já nasce sabendo, ou já tem muita aptidão em saber informática. Já é básico já. Como mexer em smartphone, por exemplo. Mas antes era um curso, era requerimento, né? Então, com certeza, daqui a um tempo, uns 10, 15 anos, talvez até menos, seja requerimento também você entender ferramentas de IA, ou entender o mínimo necessário sobre IA, usar ChatGPT. Bom, agora continuando no assunto de IA, como é que a IA pode resolver problemas globais? Pergunta diferente, né? Hoje a gente tem uma crise climática muito grande em vários lugares do mundo. Hoje, né, atualmente, assim, no Brasil a gente tá tendo algumas crises, né, além da fumaça. Teve a situação recente do Rio Grande do Sul, né, a questão da fumaça que atinge tanto ali no sudeste quanto aqui no norte também. Mas globalmente, né, como você falou, a crise climática ela é muito abrangente. E hoje existem times de IA que são focados em desenvolver modelos que possam ajudar a prever ou combater essas crises climáticas e até desastres naturais. Eu faço parte de um projeto chamado Project Joseph. Esse projeto ele é liderado, né, por um dos cientistas de dados formados pelo INPA. E a gente conseguiu modelar uma inteligência artificial que pudesse fazer análise de todos esses dados históricos, né, sobre seca e cheia em Manaus. E a gente consegue fazer análise preditiva dessas informações e até mesmo a gente consegue, e já está disponível, criar chats para cada tipo de situação. Por exemplo, seca, questão logística, por exemplo, para que alguém mesmo da população, seja alguém de uma comunidade ou ribeirinho, consiga perguntar e até se preparar para determinada situação ou evento. Que lá a gente consegue a previsão desses dados, por causa que a gente tem muitos dados históricos, estou falando de muitos megas, quase gigas de dados. E isso já está disponível. Tá? Qual é o nome? Project Joseph. Eu vou pedir para a edição colocar aqui. Beleza, é descrição, muito interessante. Na tela. É muito interessante, é muito diferenciado. Eu tenho um orgulho gigante da equipe que desenvolveu. Foram várias pessoas desenvolvendo, né? Para uma competição da Google. Acredito que quando esse podcast estiver ao ar, já vai estar rolando a competição. Então, se a gente puder pedir para deixar o voto, que vai ter um voto popular. Então, se a gente puder movimentar o pessoal daqui de Manaus, a gente já pede que votem no nosso projeto para a gente poder fazer bastante movimento aí com esse projeto que é impactante para a gente mesmo, que é daqui da região. Então, assim, já existem movimentações, muitas movimentações ao longo do planeta para utilizar IA na questão de para prever desastres naturais, né? E principalmente para depois, o que a gente pode fazer. Então, isso já é amplamente discutido e praticado já. Nossa, que massa. Eu vou pegar depois meu celular e votar em vocês, tá bom? Pode votar. Bom, agora eu vou falar mais sobre a IA generativa nas empresas mesmo, ok? Bom, como você vê a aplicação da IA generativa no contexto empresarial? E quais são os benefícios e, ao mesmo tempo, os desafios? Todo novo trabalho, ele é desafiador, né? Eu sempre digo pro pessoal do time que cada cliente, digamos assim, cada cliente ou parceiro nosso é sempre um mundo. Porque cada empresa tem o seu processo, tem o seu procedimento, o seu jeito de fazer. E a IA, ela deve sempre vir para otimizar algo e não atrapalhar. Ou seja, a gente pega empresas de vários tamanhos diferentes para mapear e aplicar a inteligência artificial.
E realmente, cada empresa é um mundo, com muitos processos diferentes, com pessoas diferentes, principalmente. Então, existe uma série de desafios. Primeiro é entender o que a empresa faz e onde ela quer chegar quando ela pensa em inteligência artificial. Segundo é entender que maturidade a empresa está para receber inteligência artificial, se ela realmente tem condições. E terceiro, a aplicação. Hoje, principalmente, você consegue aplicar IA na parte de atendimento. Então, com o atendimento de inteligência artificial, as empresas conseguem vender mais, muito mais, porque o chatbot com IA ele consegue ficar 24 horas ativo atendendo aquele possível cliente, agendando, por exemplo, reuniões. Segundo, na parte de suporte. Então, a inteligência artificial pode dar suporte para cliente em tempo real, 24/7 também. Que aí fica mais fácil, que não precisa contratar um monte de pessoas, não vai precisar gastar o dinheiro e só vai investir esse dinheiro na IA. Ou seja, vai ficar muito mais automático, desculpa, perdão. E também meio que, tipo, não vai precisar de um monte de pessoa trabalhando na mesma área, quando se pode ter apenas uma única IA, ou várias, depende, e trabalhando em uma área que vai funcionar 24/7. Então, se a pessoa tiver uma dúvida, é só ela perguntar e já vai ser respondida instantaneamente, se eu não me engano, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Que massa! Então, imagina o quão que a gente consegue reduzir até o custo de ter um colaborador para isso. Então, a IA ela consegue ajudar nesses aspectos, tanto a vida do empresário quanto a própria empresa em si. Bom, você poderia compartilhar um exemplo concreto de como a IA generativa impactou positivamente uma empresa? Tem uma empresa que é daqui do Amazonas, um hotel de selva, chamado Hotel Tupana. O Hotel Tupana, ele fica lá no Careiro, e eles contrataram a nossa IA de atendimento, que é o Merlin, que é um modelo de IA que a gente desenvolveu para atender clientes das empresas. Eles contrataram, eu vou até mandar o link, se a gente conseguir deixar o QR Code, que lá, basicamente, o chatbot com IA faz todo o atendimento daquela pessoa que quer se hospedar no hotel, fala dos passeios, manda as imagens, as fotos dos quartos, como é que são, as imagens do local, do mapa, faz todo o processo de agendamento até a ponta final. Eu tive um feedback, pessoalmente, de quem está fazendo a gestão do hotel, de que teve um impacto muito positivo, não só no atendimento, mas no processo em si, das vendas. Que a IA está ali para ajudar a você, como eu falei, é um meio para chegar num fim. Então, esse é um case de como a IA consegue ser aplicada na prática. A gente está falando de um hotel de selva que recebe turistas do mundo todo. Então, esse é um exemplo de muitos outros exemplos que a IA pode ser aplicada na prática. Nossa, que legal. Agora, com benefícios também vem os desafios, né? Então, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam quando elas começam a implementar IA? Um dos principais desafios da implementação de IA, isso a gente vive todos os dias porque a gente trabalha com isso, é porque IA é algo muito novo. Então, toda a implementação, você tem que treinar as pessoas. Então, a gente explica para as pessoas como tudo funciona, do zero. Então, não só é um desafio, porque pra a gente também está sempre aprendendo algo novo, e a IA muda todo dia, né? Sempre tem coisas novas, mas pra gente é uma oportunidade de compartilhar conhecimento. Mas é sempre um desafio, porque imagina, às vezes são 5, 6, 7 pessoas no Meet, numa reunião, e um profissional explicando sobre IA, um profissional da Stack mostrando como é que funciona a IA. Então, é sempre desafiador, porque querendo ou não, é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, né? Você fala, caramba, olha que interessante o quanto isso pode me ajudar. Isso a empresa dizendo, né? Mas ela nunca viu isso antes, então pode ser uma mudança gigantesca em todo o processo da empresa, ou pode ser algo que ela vai descobrir que talvez não funcione. Então depende muito de muitos casos. Tem empresa que realmente não tem como aplicar IA. Às vezes são empresas com processos muito congelados. Entendi. Em que se a gente aplicar, acaba atrapalhando. E a gente tem plena consciência sobre a IA. Ou seja, já aconteceu mesmo de uma empresa que queria muito implementar IA, e eu falei, não tem como, porque o seu processo já funciona, está congelado, funciona dessa forma e funciona muito bem. A IA talvez não pudesse te ajudar. Então, cabe a nós como empresa, e a Stack tem muito disso, em relação à transparência de como fazer as coisas, a ser sincero com esse cliente ou parceiro. Você não precisa, ou talvez não seja o momento agora. Talvez em outro momento. Ou talvez espere lançar nosso próximo produto em dezembro, que talvez já funcionar melhor. Entendeu? É muito por aí. Bom, agora entrando mais na Stack, eu queria
isso aí foi uma curiosidade que eu tive agora, que como é que vocês criaram esse nome? Stack é uma abreviação, né? De Simões Tecnologia, que é a razão social da empresa. É o nome tá. oficial da empresa no papel. Então, como Simões Tecnologia dá muito trabalho de falar, é cansativo de falar, né? Então a gente reduziu ele um pouquinho. Aí Ficou ficou Stack. Stack. É. Tá bom. Ok. O que lhe motivou a fundar uma empresa focada em IA generativa? Sabe quando, assim, eu penso que todas as pessoas elas têm um propósito. Certo. Todo mundo nasce com um propósito. E eu tenho, assim, tenho 27 anos, né? Uhum. Então, talvez o nosso propósito sempre mude ao longo da vida. Mas você chega a certos momentos, cada fase da tua vida, tu sente que tu tem um propósito. Hoje, o nosso propósito, em relação ao Stack, é criar uma empresa que, primeiro, seja coerente e boa para quem está lá trabalhando, para os nossos desenvolvedores, para o nosso time que está hoje lá presencialmente no escritório todos os dias. E também, ao lado disso, como prioridade, que consiga fornecer algo transformador para o cliente que está contratando o nosso serviço, o nosso produto. Tem que oferecer algo transformador, porque a gente está falando de uma tecnologia que, assim como 20 anos atrás, quando veio o computador, foi transformador na vida das pessoas, a gente está trabalhando com uma tecnologia e fornecendo uma tecnologia que é transformadora na vida das pessoas. Que está sendo transformadora na vida dos nossos colaboradores também, que trabalham com isso. Que eles também têm famílias. Então, o nosso cliente também tem família. A empresa é feita de pessoas. Um CNPJ é uma pessoa jurídica, mas tem pessoas ali dentro. Então, quando a gente fala do porquê motivou a gente fazer o que faz, a gente pensa no nosso propósito. Qual é o nosso propósito? É esse. É fornecer, entregar e servir algo que seja transformador para aquele que confia no nosso trabalho. Esse é o nosso propósito. E vejo que nas próximas fases que vão vir da empresa, nosso propósito vai ser expandir muito mais essa visão, né, esses valores que a gente tem, né, e que também cabe a toda a equipe a não deixar se perder esses valores ao longo do tempo. Bom, agora, quais são os principais produtos ou soluções que a Stack fornece atualmente? Hoje a gente tem algum leque de produtos, né? Uhum. Como eu falei, um deles é uma IA jurídica, uma IA que consegue criar contratos e revisar contratos em 5 segundos. Então você manda lá um PDF de um contrato, e você nem ser um advogado, eu mesmo utilizo para, por exemplo, eu faço um orçamento, o cliente aprova o orçamento, então eu jogo o orçamento na IA, do Adivia, que é a IA jurídica, e em 5 segundos ele faz um contrato com base naquele orçamento. Nossa, é muito rápido. E para o advogado extrai 10 mil vezes mais do que eu, por ele conhecer muito mais. Então, esse é um dos produtos. O segundo, temos uma IA de atendimento, que foi o Merlin. O Merlin foi o último que a gente lançou agora em julho desse ano, né, muito recente, e é o que hoje, em disparada, é um foguete dentro da Stack, porque vende muito rápido e muito bem, porque ele é uma IA de atendimento, e veja bem, não é um atendimento com IA, é uma IA para atendimento. Tem uma diferença, Tem uma porque diferença. ela atende a pessoa, não é somente... Não é somente uma integração Missão. ali. Ela literalmente atende, então Exatamente. substitui um E monte. funciona no WhatsApp. Aí Então, já ó, fica top. A capacidade dela de atendimento é fenomenal. Inclusive, nós usamos ela na Stack. O nosso site da Stack, se a pessoa for lá, stack, stc.cx, que é o nosso site, se a pessoa entrar lá no cantinho, tem um Fale Conosco, e você é atendido pela nossa IA. E a própria IA consegue fazer a marcação de agenda para a gente entrar em contato depois. Então, esse é um dos produtos, né? Temos também alguns produtos para desenvolvedores, né, programadores, com uma IA que cria solicitações entre sistemas, né? É coisa um pouco mais técnica para programador. E temos aí um produto que vamos lançar em dezembro desse ano, que é uma IA que nós estamos construindo do zero, né? E acredito que vai ser um lançamento bem interessante. Pode falar pelo menos só um spoiler sobre o que é. É uma IA com foco no empresário. Ou seja, a gente tem... Isso é muito massa. É bem legal. Já Bem atingi que é bem legal. Porque principalmente a gente fala muito sobre a área de empreendedorismo e empresarial Sim. também. É uma IA focada no empresário a nível 360, porque você já tem ali uma IA jurídica, tem uma IA de atendimento. Então, imagina uma IA que conseguir juntar tudo isso numa coisa só e dar toda a assistência empresarial para o micro, pequeno ou grande empresário. Bom. É por aí. Enfim. Bom, agora no impacto no mercado de trabalho. A automação impulsionada pela IA pode afetar os empregos em diversos setores. Como é que o Brasil está se preparando para esta mudança?
Essa é uma questão que está sendo regulamentada, na verdade, tem leis, né, sendo desenvolvidas para isso. A Lei Brasileira da Inteligência Artificial está em desenvolvimento ainda. Acredito que até o final do ano a gente tem uma regulamentação sobre isso, mas é muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque primeiro a gente não tem dados em que a gente possa dizer que uma inteligência artificial tirou o emprego de alguém. Eu não tenho esses dados aqui. Se isso aconteceu, provavelmente houve algo que realmente a IA conseguiria fazer que não precisava daquela função. E é muito normal que em qualquer processo que tenha quebra de paradigmas, que seja revolucionário, você tenha mudanças no mercado de trabalho, como foi na Revolução Industrial, ou como tem sido na questão da robótica em montadores de carros, por exemplo. Então você tem hoje braços robóticos que montam carros. Mas eu penso assim, Letícia, que cabe a cada empresa ter um discernimento sobre o uso dessas tecnologias e realocarem aquelas pessoas que hoje não conseguem executar esse serviço, mas podem executar outros serviços. Mas, ao mesmo tempo em que pode acontecer de certos empregos estarem acabando ou pessoas estarem saindo, a gente vê um aumento também de contratação de programadores na parte de desenvolvimento. Porque, vai precisar mais ainda agora, né? Já que tá mais envolvido em tecnologia. A não ser quando a IA começar a programar. Aí, quando a IA começar a programar, vai ter que contratar pessoas para programarem essa IA. Para ela poder programar. É por aí, já pegou, então. Aí vimos. Bom, quais habilidades os profissionais brasileiros precisam desenvolver para se adaptar a esse novo cenário? Acho que seria muito clichê se eu respondesse que eles precisam entender de programação, né? Mas existem outras habilidades. Tem uma resposta mais fluida. Existem outras habilidades que vão muito além de programação, que isso é requerimento para o pessoal que trabalhar com a gente, na Stack, por exemplo. Existem soft skills, são habilidades de comportamento, né, até de inteligência emocional. Hoje, eu penso que para você entrar num mercado, seja qual for, mas digo principalmente hoje na Stack, é muito importante saber se comunicar. Porque assim, uma IA, uma inteligência artificial, é uma IA que principalmente tem uma habilidade de conversação muito parecida com a nossa. Então, é muito importante não só para o nosso cliente, mas para a nossa colaboração interna de todo mundo do time, que as pessoas saibam se comunicar bem entre si. Então, saber se comunicar eu vejo que é imprescindível para qualquer profissional. E é uma habilidade que é humana, que tem que ser desenvolvida. Existem pessoas que têm mais um pouco, existem pessoas que têm um pouco de menos, né? Então, são habilidades, soft skills que todo profissional deve ter. Mas especificamente para o mercado de IA, além de saber programação, eu vejo que existe uma disciplina que precisa existir, que é curiosidade. É um mercado que muda todos os dias. Todo dia está nascendo coisa nova na área da IA, está surgindo coisa nova. Então, tem que ficar ligado, nossa, muito ligado toda hora. E a pessoa que quer entrar nessa área, seja programador ou não, tem que ter uma vontade de pesquisar e saber o que está acontecendo. Porque é o que faz a diferença. É quão atualizado você está hoje sobre o mercado de IA. Bom, agora, para os nossos jovens ouvintes, para os ouvintes que são empreendedores, empresários também, quais conselhos você daria em base da sua jornada? Sobre, qualquer coisa em geral. Eu acho que tem muito a ver com o ato de estudar em si. Eu acho que você nunca pode parar de estudar. Rapidinho, corta essa parte. Porque tá engasgado aí. Toma um pouco d'água, que acabou, eu ia repor. Faz a pergunta. Muito boa pergunta. Pronto. É a fumaça. É a fumaça de Manaus. Já. Lá em casa, que é perto do distrito... Na realidade, eu moro no distrito, né? Meio que eu vejo, assim, as árvores, tá tudo cheio de fumaça, tá tudo tipo um pó branco. Parece uma névoa, né? Parece uma névoa, não dá pra ver nada. É horrível, tá ruim demais. Aí você respira o ar, você sente aquele cheirinho de cigarro. E de churrasco. E de churrasco também. Mas churrasco é muito Churrasco ruim. de árvore, né? É. A gente pode continuar já. O som engasgado aqui, a voz ia ficar meio ruim. Já? Vamos? Pode ir. Ok. Não parou? Tá. Bom, para os nossos jovens ouvintes que são empresários, empreendedores, qual conselho você daria para eles em base da sua jornada?
Letícia, é muito importante que os estudos continuem. É um mercado, não falando nem só de IA, mas no geral, independente de qualquer profissional, você tem que continuar sempre buscando. Porque todas as áreas se atualizam, ainda mais hoje, com o advento da IA e da tecnologia no geral, você precisa estar sempre em atualização. E a IA é uma ótima ferramenta de estudo. Então qualquer profissional pode usar a IA para se atualizar sobre a sua área, aprender coisas novas, ser inclusive multidisciplinar. Ser multidisciplinar tem tudo a ver com não parar de estudar. Então, o que eu posso deixar de conselho, não digo nem conselho, mas dica do que tem que ser feito é ser multidisciplinar. Não só estudar a sua área, continuar estudando a sua área, mas buscar sempre outros conhecimentos. E utilizar a IA também para acelerar essa busca por conhecimento. Porque são ferramentas que estão aí para nos servir. Né? E se de repente precisar criar um negócio, precisar de produtos, a gente é uma empresa que também consegue criar produtos para outras empresas. Então, Nossa, estamos já aqui. fez um mini pitch aqui. De repente Tipo o isso. pitch. Mas enfim. Bom, agora falando sobre a educação brasileira mesmo, você acha que seria importante implementar o estudo de IA nas escolas? Porque, por exemplo, como eu havia dito anteriormente, quando a IA saber programar, a gente vai ter que aprender a administrar essa máquina. Então, você acha que seria importante e por que seria importante? Os alunos já usam IA É. nas salas de aula. Talvez de forma indevida ou para burlar o próprio sistema de ensino ali. Isso, quando eu faço algumas palestras até para a parte de educação, é uma queixa que muitos professores relatam. Né? Meu aluno está usando IA, e agora? O que a gente faz? Assim, como eu não sou professor, né? Mas o professor, o papel dele é ensinar, né? Orientar. Então, cabe sempre àquele que detém o conhecimento, que é o educador, ele orientar a melhor forma de utilizar. Então, eu vejo em relação à educação, é preciso, sim, que os professores estejam atentos em como a IA pode ser utilizada. Não só para como os alunos hoje utilizam, mas de outras formas, de repente, criando novas formas de ensinar. Utilizar a IA como um parceiro para isso, para criar novas dinâmicas, oficinas, coisas que atraiam o interesse de volta para a imagem do professor. Então, na educação, é muito voltada para o professor, que é ele que passa o conhecimento na sala de aula. Então, também é responsabilidade do professor criar dinâmicas que possam atrair os alunos para que eles vejam, olha que forma interessante de usar a IA. E da parte do planejamento de educação, acho que cabe às escolas também desenvolverem seus próprios modelos de IA da própria escola. Porque assim, a própria escola consegue entender como que está sendo utilizado a IA por aqueles alunos. E isso dá informações para a instituição, de como ela pode, de repente, fazer eventos, uma palestra. Então, tudo isso pode ser feito, mas estamos ainda no comecinho disso tudo. Depois vai evoluir, com certeza. Esperamos que sim. Bom, a IA, ela tem suas limitações. Quais são algumas dessas limitações? Por exemplo, eu tenho uma Alexa lá em casa, né? Aí, às vezes, quando eu vou fazer macarrão, que eu faço macarrão, né? Eu adoro comer. Aí, meio que, eu peço, Alexa, timer de 7 minutos. E não vai. E aí, às vezes, faz isso com o OK Google também. Ou, às vezes, quando o ChatGPT não entende perguntas complexas. Quais são limitações assim? É muito complexo, porque cada empresa tem o seu modelo, né? Tem o seu produto. Mas, assim, como eu falei, é uma inteligência artificial. Ou seja, nem toda IA tem toda a capacidade do mundo de nos compreender. A gente tem modelos avançadíssimos hoje, como o próprio ChatGPT-4, né? E o Gemini, entre outras ali. Olha que foi uma propaganda aqui para eles, né? Mas são realmente modelos de IA muito avançados no sentido de capacidade de interpretação, né? De lógica, de capacidade mesmo de raciocínio. A Alexa não é uma IA generativa. Ela não tem capacidade de conversa e nem de fato de entendimento. Ela tem comandos de voz. Assim como o Google Assistente, que acho que já vai ser trocado pelo Gemini, provavelmente. Então, hoje, é muito difícil. Na verdade, era muito difícil, né? Você entender exatamente o que o ser humano queria dizer. Porque o ser humano tem sotaque, tem entonação, tem timbre, tem vários outros fatores que nenhuma máquina às vezes consegue entender. Mas, ChatGPT e outras IAs do mercado avançadíssimas estão cada vez mais perto de entender esses timbres e entender essas diferenças.
Bom, agora falando sobre a ética na IA. Bom, é importante a gente ter ética em tudo, e IA não é uma exceção. Então, como é que a gente pode garantir que a IA ela vai se comprometer com a ética, com os direitos, com as leis, digamos assim? Esse é um tema muito sensível, né? Porque a gente não tem ainda muitas referências dos impactos reais, tanto positivos quanto negativos, para poder dizer como que as coisas têm que ser. A gente tem alguns exemplos na Europa de regulamentação. Temos alguns exemplos sendo feitos aqui no Brasil, né, de regulamentação. Mas em relação à ética, a gente tem que entender que alguns modelos de IA, como GPT, entre outros, eles estão nas mãos de empresas privadas. Não do Estado, não do governo, que gere as leis. Então, os dados e a transparência estão com eles, empresas privadas. Então, ainda é muito cedo para dizer como que isso vai se comportar. A gente não teve ainda nenhum exemplo de acontecimento de como pode um impacto negativo ou até mesmo um super positivo, ainda não tivemos. Mas é importante que haja pautas, né, a serem discutidas. Aqui no Brasil a gente tem algo muito embrionário ainda, mas acho que logo, aos poucos, a gente vai ter uma regulamentação. Mas ainda assim é muito cedo para entender o que são feitos com os dados hoje que estão em grandes empresas como ChatGPT, Google, etc. E isso tem tudo a ver com ética, porque a gente não sabe como esses dados são trabalhados na IA. A gente não sabe qual viés ela tem. A princípio, toda IA ela é pró-humano, ou seja, ela sempre vai ser pró-humano, mas quem sou para dizer, porque os grandes modelos, né, com petabytes de dados, estão na mão de grandes big techs, como o OpenAI, como o Google, elas mandam nisso. Então a gente não sabe como que usam os nossos dados. Não fazemos ideia. É um pouquinho preocupante, mas tudo bem. Como você vê a inteligência artificial no cenário de negócios na região amazônica nos próximos 15 anos, por exemplo? Olha, eu acredito que a Stack vai ajudar muito essas empresas, né? Até porque a nossa missão é essa, sabe? Desenvolver não só as empresas, mas startups. Aqui temos um ecossistema gigantesco de startups aqui, de empresas que são altamente escaláveis para o Brasil todo, mas que estão começando aqui e são locais, são amazonenses daqui. E também fornecemos IA para algumas delas, né? E assim, o que eu vejo para o futuro em relação ao Amazonas, eu vejo que depende muito de um trabalho conjunto. Depende muito do seu trabalho, do trabalho de outros veículos de comunicação, de informação, depende do trabalho das startups, depende do trabalho dos fomentos para a tecnologia que devem existir na cidade. São uma série de atores, né, digamos assim, que fazem parte disso, que criam um ecossistema. Então, para a gente dizer para onde que a gente vai, primeiro a gente tem que entender onde nós estamos. Aqui no Amazonas a gente está bem no comecinho do uso da inteligência artificial. A gente ainda não tem grandes corporações ou grupos locais utilizando a inteligência artificial. Temos coisas parecidas com algoritmos, mas nenhuma inteligência artificial de fato generativa. Então, o que será que falta? Será se em 15 anos a gente consegue ser uma referência em algo em relação ao Amazonas na questão da inteligência artificial? Por quê? Lá no Sul, eles são referência em startups, em empresas da área de inovação. Aqui temos que ser referência em algo. Se temos uma tecnologia em mãos, temos muitas empresas que podemos implementar IA, então nós podemos sim, em bem menos de 15 anos, se tornar uma referência no Brasil com inteligência artificial. Mas isso não cabe só à empresa, a Stack, não cabe só a mim. Cabe também a todos esses atores, as startups, aos agentes de fomento, né, dos editais, por exemplo. Cabe também aos veículos de comunicação da informação. Ou seja, se a gente tem um propósito, que foi o que eu falei mais cedo, todo mundo a gente tem que falar a mesma língua. E é muito sobre isso, sobre parcerias, nesse momento. Bom, agora só pra perguntar, essa pergunta provavelmente vai ser tirada no corte. Isso. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Não sei, boa pergunta. Hã? Boa pergunta, não parei pra pensar nisso. Deixa eu ver aqui. Se não tiver, a gente já passa pra hora da caneca, aí depois hora da da hora... caneca? Você não viu nenhum dos nossos podcasts? No dia até o final.
Aí já me complica. Você vai saber. Você vai Beleza, saber. surpresa. Mas acho que não, acho que perguntas foram perguntas muito boas. Ok, então, papai, depois tire isso. Produção, aliás. Meu Deus, eu esqueci. Enfim. Bom. Onde que eu estava? Ah, tá. Cor da caneca. Bom, Um brinde? depois. Agora vamos para o nosso quadro A Hora da Caneca. Um oferecimento Olha a Caneca, a lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou seu evento precisar de uma caneca linda como esta, fale com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code já aqui no canto da tela. Bom, como você havia dito no off que você não sabia o que era a Hora da Caneca, eu vou explicar aqui brevemente. Bom, Lucas, as perguntas vão ser um pouquinho mais descontraídas e elas vão ser também aleatórias. Então, fique preparado, tá bom? Aquele bate-bola, jogo rápido? Tem uma parte que é jogo rápido, mas tem outra parte que vai ter que fazer você pensar. Jogo lento. Jogo lento, entendeu? Ah, e não esquece de rodar a vinheta, tá bom? Enfim. Bom, qual é o seu hobby favorito quando você não está trabalhando? Programado, trabalhar. Mas não trabalhar. Eu gosto de ficar com a minha família. Ok. Qual é o seu top 3 de músicas favoritas? Interessante, eu gosto de música clássica. Ai, eu adoro. Eu gosto de... Beleza, top 1. Vou colocar Tchaikovsky, que é música clássica. Agora, músicas mais populares. Eu gosto muito Legião Urbana, uma banda que eu gosto Ai, muito. sim, muito bom. Legião, muito legal. Gosta de Engenheiros da Havaí? Também gosto. Eu conheço algumas músicas deles. Isso eu gosto também. Em terceiro, deixa eu pensar o que eu tava ouvindo recentemente. Eu gosto muito de escutar trilha sonora, sabe? Trilha sonora? Trilha Tipo sonora de quê? de filmes, de Filmes, por exemplo, o séries. quê? Por exemplo, tem um compositor que é o Hans Zimmer. Ele compôs trilha sonora do filme do Batman. Dunkirk também. Tem vários filmes, ele é bem conhecido. Star Wars também, ele fez a trilha. E tem muitas músicas boas. E pra mim, música é algo que cria ambientes, né? Como eu gosto muito de trabalhar, né? E quando eu não tô trabalhando, provavelmente estou em casa trabalhando. Porque pra mim, meu trabalho é... Eu gosto tanto do que eu faço, que quando eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Entendi. Ou estou programando coisas que não tenho ideia de fazer, eu vou e faço, né? Então eu coloco música no fone, crio um ambiente e trabalho. Eu também sou assim, mas só que no meu caso é quando eu tô, tipo, acabei de fazer as coisas, aí eu boto meu fone, tem uma função que Descansar, é né? anti-ruído. Nossa, eu imagino um monte de coisas. Aí depois vem ideia pra escrever, aí eu escrevo. Enfim, muito, muito bom. Mas é tipo escrever só assim, no off mesmo. Aí depois eu. Escrever pra ti mesmo, né? É, pra mim mesmo. Tem muitos trabalhos de programação que eu faço que é pra mim mesmo, que talvez ninguém nunca veja, que é de IA também, protótipos e tal, de ideias. Bom, Um dia agora. talvez. Bom, agora imagine a seguinte situação. Você está no portal. Esse portal, ele te... Ignorando todas as regras do metaverso e do multiverso, tá bom? Só pra deixar bem claro. Você tá nesse portal, você atravessa esse portal e você encontra a sua versão menor. A sua versão, por exemplo, de 13 anos. O que você diria como conselho do futuro para essa versão? Continue desenvolvendo jogos. Valeu muito a pena. Por quê? Porque, não, assim, assim, desculpa, não foi a intenção. Já explicou na entrevista, então não tem como perguntar por quê. Bom, se você pudesse viajar no tempo, para qual época ou evento histórico você iria? Olha, eu sempre gostei muito daqueles filmes de época da Belle Époque. Nossa, sim. Eu acho muito legal. Eu Eu acho adorava que a era época ali de século Bangladesh. XIX, né? Então, se eu pudesse viajar no tempo, eu iria pra lá. Ou iria pro futuro, que eu acho que seria bem legal também. Iria pro futuro para ver o que que tem, O que que né? aconteceu, afinal, né? Tipo isso, seria bem É. legal. Qual é o seu prato Qual é o seu Prato. prato? Desculpa. Vai cortar essa parte, né? Depois a gente corta. Qual é o seu prato culinário favorito? E qual é aquela comida que faz te sentir? Qual é o seu prato culinário favorito?
Tá boa, eu gosto de muita coisa. Mas um favorito. Olha, meu pai cozinha muito bem. Ele faz uns pratos muito bons, principalmente de massa. Ai, Eu massa adoro massa. também. Mas, nossa, eu não sei dizer um prato favorito. Eu gosto muito de arroz com feijão, sabia? Arroz com Eu adoro arroz com feijão, feijão. principalmente que minha mãe faz, então, nossa, É, eu entendo, maravilha. comida de Não mãe é tenho muito gostos bom. tão, assim, elaborados, assim, sabe? Eu gosto muito Também gosto de de... picanha, de churrasco. Ah, churrasco é bom, Eu sou churrasco é bom. carnívoro, então, Principalmente... É, desculpa os veganos. Ah. é, tipo, eu apoio, mas só que eu adoro carne. Não, eu respeito muito os veganos. Respeito muito. Mas enfim, se você pudesse aprender instantaneamente qualquer coisa, o que você aprenderia? Hum, Hum, agora eu tô pensando. Olha, sempre achei interessante aprender sobre hardware, componentes, ai, sabe? nossa, Eu acho isso um universo muito diferente, que eu sempre fui do software, né? também. Programação. Sempre achei muito interessante. Se eu puder aprender isso com instantâneo, assim, eu aprenderia isso. Eu acho que eu É, me sentiria mais completo, sabe? porque eu também fui muito eu programava antes, né? Que eu fiz um curso na Byju's e eu também... Eu não finalizei o curso do CS50, mas eu já comecei. Legal. É, Finalizar. tem que finalizar. Mas, tipo assim, eu sempre mexia melhor com os blocos, com os textos, mas quando era no hardware, Normalmente é sempre mais complexo. era, para mim era desafiador. Enfim, se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria e por quê? Voar. Por quê? Chegar mais rápido nos lugares. Por que você não pensou em teletransportar? Porque voar é bom. Você vai curtindo a paisagem ali. Não tem que voltar muito rápido. Perdeu toda a experiência do negócio. É bom de voar, que você vai, curte a paisagem, pega um vento. Acho ótimo. Tá bom, e se estiver chovendo? Aí, capa de chuva. Voa com guarda-chuva. Vai com guarda-chuva assim. Aí, guarda-chuva diferente, enfim. Qual é o seu lugar favorito e por quê? Hoje, meu lugar favorito? Aham. Olha, acho que deveria ser o lugar favorito de todo mundo, né? A própria casa. Concordo. É o meu Plenamente. conforto, meu lar. Concordo. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, tipo, sabe aquelas pessoas que estão só o pó, que tá só o osso, entendeu? Se você é dessa época mesmo, ou viva também, com qual pessoa você escolheria jantar e por quê? Tem muitos empreendedores que eu admiro muito, né? No mundo, assim. E um deles que eu admiro muito, que é o Steve Jobs, falecido Steve Jobs. Então, com certeza seria uma das pessoas, né? Criador da Apple, desenvolvedor do iPhone e outros produtos. Então, com certeza seria ele. Bom, ok. Qual foi a viagem mais memorável que você já fez? Nossa, posso dizer, memorável você fala a nível de paisagens ou o que representou pra mim? O que te representou mesmo? Então, pra mim, é uma muito recente ir pra São Paulo. Por quê? Não posso dizer o porquê ainda, é spoiler. Novidades virão. Eu São tenho novidades. Isso não se faz. Novidades virão. Isso não se Tem faz. a ver com a stack, tem a ver com novas coisas aí. Não se faz Muito, com um muito podcast. memorável. Muito Não se memorável. faz. Mas eu também, se tivesse alternativa de resposta, eu diria que é de Portugal. Porque lá morei e estudei. Então, pra mim, sempre Minha vai ficar na minha família é. memória. Minha família é de Portugal. Vale muito a pena. Você já visitou? Já conheceu? Não, Vale muito eu a pena. pretendo tirar a cidadania portuguesa, porque, tipo, parte da minha família, parte de mãe, é toda de Portugal. Olha que legal, que bacana. Então, tipo, tem um monte de gente que fica lá em Portugal e depois só vem uma vez no Sim. ano pra visitar, aí depois vai pra lá de novo. Aí eu tenho que tirar a cidadania portuguesa. Muito bom. Eu gostei muito da época que eu morei e estudei lá. Pra mim foi muito memorável. Então conta É. também. Isso não se faz, tá? Isso não se faz. Agora, são as perguntas mais rápidas. Café ou chá? Café. Por quê? Porque chá é muito aguado. Só por causa disso? Porque o sabor, o chá é o melhor. O sabor do chá é muito melhor. Mas é muito aguado.
Ah, tá bom. Livro ou filme? Ixi, difícil. Rápido. É filme. Por quê? Que o filme ele pode ser o livro de uma forma mais envolvente de você consumir. Eu discordo dessa parte, mas tudo bem. Eu também, mas eu falo coisa rápido, né? Bom, praia ou montanha, rápido? O quê? Praia. Praia ou montanha? Praia, eu gosto do mar. Ok. Manhã ou noite? Noite. Por quê? Sou mais produtivo à noite. Concordo plenamente, eu também sou. Gato ou cachorro? Cachorro, com certeza. Eu me senti Eu ofendida. tenho um cachorro, o Ralph. Eu tenho dois Eu sou gatos. quase né? pai de pet, na verdade. Eu tenho 2 gatos na Eu não minha gosto, casa. não sou fã de gatos. Não mexe comigo não, tá bom? O esposo do podcast. Eu tenho um cachorro que é o Ralph, que tem 10 anos de idade. Mora comigo ele. Que massa, eu tenho um Eu gato. converso com ele de vez em quando. Ai, que massa. Eu também converso com meu gato. Ele se chama Sirius, é um gato todo pretinho, assim. E ele tem os olhos amarelos. Eu não sou muito fã de gato, não, mas eu entendo, eu respeito. Tá bom. Eu respeito, Então, pronto. Estamos kids. mas eu não concordo. Bom, agora a gente tem uma surpresinha pra você. Presente? É um presente. Ótimo, gosto de presentes. Você gosta de presentes? Normalmente sim. Então toma aqui uma lembrancinha. Olha, uma caneca especial. É uma caneca. Vai ficar lá no instante. Muito agradecido demais. Olha que fofo. Oficial. Kids Talks. Maravilha. Qual é a Deixa a caneca bonitinha Aqui no ali. Aqui, ó. Bonitinha. Aí depois você leva pra casa. Com certeza. Pra tomar o seu café matinal. De repente um Pode expresso. deixar. Qual é o seu tipo favorito de café? Cappuccino. Cappuccino. Ah, eu adoro cappuccino. Cappuccino Também é muito bom. melhor. Muito melhor, eu gosto. Eu adoro cappuccino. Bom, agora, continuando as perguntas. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Olha, eu vejo que, como o nosso tema foi inteligência artificial, às vezes dá pra ir muito mais além, no sentido de que, em relação a deixar uma mensagem, né? As pessoas têm que sempre estar abertas a descobrirem coisas novas, a utilizarem novas ferramentas, para que elas não fiquem para trás. Então, estar atualizado, continuar estudando, buscar coisas novas, eu acho que a única coisa que eu poderia deixar em relação à mensagem é: continuem buscando as coisas novas, aprendendo sempre o que tem de novo por aí e testem, façam testes, experimentem, se arrisquem e descubram o que o mundo está sempre oferecendo aí de melhor. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Show. Então, as minhas redes sociais no Instagram é lucas.fsimões, da Stack no Instagram é StackBR, Brasil. No LinkedIn também, Lucas Simões e Stack BR também no LinkedIn. E nosso site é stack.cx. Ok. Obrigada mais uma vez, Lucas, por ter Agradeço. aceitado o nosso convite. Ai, foi um bate-papo super legal, sabia? Foi muito bacana. Foi Quero muito ser bacana. um próximo convite quando tiver em dezembro o nosso próximo lançamento do produto. E você ainda não me contou o que teve de especial naquela viagem de São Paulo. Vou te contar quando encerrar a gravação. É confidencial. É confidencial, tá bom. Ai, que massa. Bom, vamos terminando por aqui depois desse bate-papo super legal. Agradecemos aos nossos patrocinadores, FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso queira saber mais, QR Code aqui no cantinho da tela. Fatiari, roda o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari. Mais gostoso. Só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos, educando gerações. Agora, se você gostou, se você assistiu até o final, já se inscreva, já deixe seu like, já comente para ajudar no engajamento e também já compartilhe para aquelas pessoas que gostam de IA, tecnologia e o ramo empresarial também. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio. Tchau!